potencial de investimentos para o Brasil, que tem, claro, aqui com a França, mas que poderíamos alcançar valores e até produtos com mais valor agregado muito mais exponencial. O que a gente poderia já fazer a partir desse momento e visto e dado a representação com quase 130 empresas brasileiras? Bom, eu disse dos investimentos franceses no Brasil, que são importantes. A França é o terceiro maior investidor no Brasil. A França investe mais no Brasil do que na China, por sinal. E os investimentos franceses no Brasil são maiores do que os investimentos chineses no Brasil. Mas em relação à agregação de valor, é evidente que nós temos que fazer um esforço hercúleo mesmo para que possamos exportar não mais commodities, mas produtos que têm como base a commodity, mas foram transformados no Brasil, agregando valor e criando renda e emprego. Dou-lhe um exemplo, o café. Nós exportamos café verde para aqui. Se nós torrássemos no Brasil, evidentemente o preço seria outro, haveria mais empregos e mais renda que ficaria no Brasil. Mas é complicado, mas merece o esforço, porque realmente o caminho é esse, é agregar valor em tudo que exportamos, porque a nossa pauta está muito primária. Estamos, como disse no discurso, reprimarizando as nossas exportações. Isso não é bom. Nós temos que realmente partir para uma ofensiva na qual nós agreguemos valor, criando renda e emprego. Ou seja, lhe dei o exemplo do café, que bastaria ser torrado no Brasil, que já teria outro preço e teria criado muito mais emprego e muito mais renda. Mas tem vários outros exemplos, por exemplo, a soja. É muito melhor exportar óleo de soja do que o grão. É muito melhor exportar um produto siderúrgico do que minério. E por aí vai, está entendendo? Nós não podemos ficar reduzidos a exportador de matéria-prima. A matéria-prima tem que ser, se possível, transformada no Brasil em produtos com valor agregado. Embaixador, recentemente o Parlamento Europeu definiu que produtos vindos de áreas desmatadas no Brasil não serão admitidos aqui na Europa. Obviamente, essa definição do Parlamento Europeu ainda depende da aprovação de todos os componentes do bloco, né? Mas isso acabou preocupando muito o setor produtivo no Brasil, né? Principalmente porque lá tem um código florestal muito rigoroso e provavelmente esse código está sendo ignorado pelos europeus. O que o Brasil precisa fazer para convencer os europeus de que o Brasil é um país sustentável? Eu acho que temos que investir na rastreabilidade do produto. Nós temos que provar que o produto não vem de área desmatada, mas vem de área tradicionalmente dedicada a essas culturas que nós exportamos. Eu acho que é por aí. Evidentemente, temos também que convidar esses parlamentares europeus a visitar as áreas onde nós produzimos o que exportamos para a Europa. Mas, enfim, em todo caso, eu sei que isso afeta, mas eu também não quero me meter na seara do embaixador do Brasil em Bruxelas, junto à Comunidade Econômica Europeia. Já bastam os meus problemas aqui na França. Embaixador, o senhor comentou, né, da importância do mercado francês no quesito como é referência para a União Europeia, né? Então, nesse sentido, como é que o Brasil ele pode se posicionar ainda melhor para conquistar cada vez mais mercados, inclusive estando numa feira como essa? Eu acho que participando maciçamente de feiras como esta. E não só esta, mas a Anuga na Alemanha, por exemplo. Estar presente e procurar a embaixada para que a embaixada possa apoiar na medida certa, na medida correta. Nós temos serviços de promoção comercial em todas as embaixadas aqui na Europa, temos praticamente uma embaixada em cada país da União Europeia e mais
temos embaixadas nos países da EFTA, assinamos um acordo comercial com a EFTA. Então, o problema é esse. Nós temos que diversificar as nossas exportações para depender menos da China, por exemplo, e a Europa é parte desse esforço. A Europa já foi 25% do nosso comércio global, hoje eu acho que é apenas a metade. Esse quadro tem que ser revertido, porque nós não podemos depender de um só comprador. E 33% das nossas exportações hoje são com a China. É muito importante a China, mas é preciso estar atento a essa dependência. Embaixador, o acordo do Mercosul e União Europeia, que foi meio que travado aí, e a França é um dos países que trava esse acordo. A França tem orgulho de travar esse acordo. Como é que está essa discussão? Tem diálogo aqui? Tem alguma coisa acontecendo nesse sentido? Comigo, não. Embaixador, como que a França tem visto a sustentabilidade brasileira? Além de levar delegações para o Brasil, missões, que de fato faria diferença nesse sentido de confiar na produção sustentável do Brasil, isso mais especificamente com a França? Mas eu acho que há muita narrativa. Todo mundo sabe que o nosso Código Florestal é rígido, foi assinado há 10 anos, há 10 anos foi aplaudido, não é? E a senhora sabe quem estava no governo há 10 anos e hoje é criticado. Por quê? Acha que o código mudou? O código não mudou. O código está aí garantindo que o Brasil seja o dono da maior reserva florestal do planeta. A reserva florestal continua aí. Eu acho que há muito discurso protecionista por trás dessa história de sustentabilidade. Quais são as informações que o senhor leva para esses países quando o senhor fala que ele garante a condição para produzir, né, da maneira como se espera e que o código prevê como lei? Que informação o senhor leva para confirmar, para provar que ele é aplicado? É claro, é aplicado e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O Brasil produz 11 milhões e meio de toneladas de carne. É o maior exportador de carne com 2 milhões e meio. Tem francês que quer me fazer crer que para nós preenchermos a cota de 25 mil toneladas do acordo Mercosul-União Europeia, nós vamos desmatar a Amazônia. Quer dizer, não desmatamos produzindo 11 milhões e meio de toneladas, mas vamos desmatar acrescentando 25 mil toneladas. Não tem o menor sentido. É isso que eu digo sempre. Nós temos produzimos 11.500 toneladas, 11 milhões e 500 mil toneladas de carne, maior produtor, maior exportador com 2 milhões e meio. E a floresta está aí de pé. E os dados sobre desmatamento e tal, o crescimento, como é que o senhor explica? É o seguinte, eu explico o seguinte, expliquei em 2019, quando houve um grande incêndio. Eu disse, olha, até parece que o presidente Bolsonaro está com uma caixa de fósforo tacando fogo na floresta. Agora, o pior incêndio deste século aconteceu em 2005, quando o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, dito pela NASA. Agora, eu falei isso em 2019. O pior incêndio foi em 2005 e todos vocês, jornalistas daqui da França, ficaram caladinhos. E sabe por quê? Porque Lula é o chuchu da imprensa, é o queridinho da imprensa. Agora, em relação a esse assunto, a gente teve a COP26 recentemente e a Austrália disse que não ia parar de fabricar carvão porque era muito importante para a economia dela. Recentemente, a Alemanha ampliou a sua área de avanço nas florestas naturais para colher madeira em função dessa crise que está acontecendo na Rússia, né? E outros países estão fazendo o mesmo, né? O carvão está voltando. Carvão voltando. Então, parece que é um discurso que florestas do Brasil e indústrias nesses países desenvolvidos. O senhor, como embaixador da França, a pergunta é direta. Não tem como conversar com o Macron, ter uma reunião com ele, tentar convencê-lo, ou não, ou por conta dessa ideologia não tem conversa? Senhor jornalista, eu não consigo conversar com a ministra das Relações Exteriores. Embaixador,
Não, Por quê? porque não me recebe. Então já é uma coisa confirmada, já não tem como contra-argumentar. Chegar ao presidente. Não, eu queria que minhas cartas fossem publicadas na coluna do leitor. Nem isso eu consigo. Estamos aqui no país que reinventou a democracia no século XVIII. Depois da Grécia, da democracia de Péricles, é a França que nos ensinou a democracia no final do século XVIII. Mas não tem coluna do leitor. Eu escrevo cartas que não são publicadas. Quer dizer, não escrevo mais. O Brasil está condenado a essa condição. É um preconceito? Não, condenado não está. O problema é o seguinte: não existe no mundo só a Europa. Você entendeu? Não existe só. A Europa sabe que nós somos competitivos e isso incomoda. Tem alguma maneira de mudar esse discurso protecionista? Qual seria a saída? O problema é que nós somos competitivos. Isso incomoda. Se você for ver um gráfico dos maiores exportadores de carne em 1965, entre os 10 maiores, havia 5 ou 6 países europeus, entre os 10 maiores. A Argentina liderava com 450 mil toneladas de carnes exportadas. E havia até a Dinamarca. Era grande exportador, estava entre os 10 primeiros. Você vai, o gráfico é dinâmico e chega em 2021. Em 2021, o Brasil é o maior exportador, com uns 2,5 milhões de toneladas, como eu disse, e não tem nem a bandeirinha da União Europeia entre os 10 maiores. E o Brasil, em 1965, era importador de carne. Olha como o jogo mudou. Olha como nós viramos esse jogo. E tem gente incomodada com isso. Embaixador, uma pergunta para o brasileiro mesmo, para a gente dar um recadinho lá internamente para o Brasil. Muitas vezes o brasileiro, quando a gente fala em exportação, pensa assim, poxa, aqui vai aumentar os preços internamente quando a gente aumenta a exportação. Mas o senhor deu um dado aqui muito interessante, né? Que a França, só a França já gerou 500 mil empregos. No Brasil poderia aumentar ainda mais, se tivesse um fortalecimento em relação a essa parceria de exportação? Eu acho que os empregos criados pela França no Brasil não estão muito ligados à exportação de bens. Empregos ligados a serviços. Por exemplo, o Carrefour emprega 83 mil brasileiros. Casino, dono do Pão de Açúcar, outros tantos, um pouco menos talvez. Você tem a rede Accor dos hotéis, são investimentos em serviços que criam muito emprego. Por isso, talvez, se explique que a França seja o terceiro maior investidor no Brasil, mas o Brasil na França seja o 25º, ou a França seja o 25º país de acolhimento das nossas exportações, de destino das nossas exportações. Então, eu acho que, realmente, regra geral, onde há investimento, há comércio, onde há comércio, há investimento. Mas, no caso dos investimentos franceses, que são tão direcionados a serviços, esses serviços não geram exportações.